Bom dia, aqui é a Larissa Pérez da XP Investimentos e esse é o Morning Call do dia 27 de janeiro. Após uma semana estável para o Ibovespa, mercados internacionais iniciam esta segunda-feira em queda, com os investidores cada vez mais preocupados com o impacto econômico do surto de coronavírus na China. Vale destacar que alguns mercados asiáticos estão fechados devido ao Ano Novo Chinês. Segundo a Comissão Nacional de Saúde da China, a capacidade de disseminação do coronavírus está ficando mais forte e as infecções podem continuar a aumentar. Já são quase 2.800 pessoas infectadas globalmente e 81 foram mortas pela doença na China. O país asiático, inclusive, anunciou que estenderá o feriado do Ano Novo Lunar por 3 dias, até 2 de fevereiro, e as escolas retornarão no intervalo mais tarde do que o habitual. O governo de Hong Kong também disse que proibirá a entrada de pessoas que visitaram a província de Hubei nos últimos 14 dias. Além do coronavírus, atenção para os gigantes da tecnologia, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft e Samsung, que reportarão resultados essa semana. No macro, os investidores também ficaram de olho na reunião de política monetária do Banco Central Americano, o Fed, que na quarta-feira não deve divulgar grandes alterações em sua política de juros, além da divulgação do PIB do quarto trimestre de 2019 dos Estados Unidos na quinta-feira. Do lado europeu, o PIB do quarto trimestre da zona do euro será divulgado na sexta, junto com os dados de desemprego de dezembro. Conjuntamente, esses indicadores deverão reforçar a mensagem de redução de percepção de risco global. Nos Estados Unidos, do lado de política, na corrida pela vaga democrata, Bloomberg surpreendeu ao conquistar a quarta colocação, mas ainda se mantém distante de Biden e Bernie, que lideram a disputa. No Congresso, os democratas continuam trabalhando, sem sucesso, para reverter o voto de senadores republicanos sobre o impeachment de Trump. Esta semana, a Casa retoma o julgamento e deve decidir se testemunhas poderão falar ao Senado ou não. Na América Latina, após a dissolução do Congresso pelo presidente, os peruanos foram às urnas nesse domingo para escolher novos representantes legislativos. O Fujimorismo, que antes controlava o Congresso, ficou em quinta colocação, o que favorece Martin Vizcarra e sua agenda anticorrupção. O partido de Vizcarra não participou da eleição, mas o sucesso de siglas de centro-direita marca uma vitória para o governo. Já no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a reforma administrativa está praticamente pronta e só aguarda o aval final do ministro Paulo Guedes para ser enviado ao Congresso. Ele disse também que a reformulação das regras do funcionalismo público pode ser encaminhada ao mesmo tempo que a reforma tributária, e sinalizou pressa ao dizer que precisa aproveitar o início do ano por conta das eleições municipais, que diminuem o ritmo do Congresso no segundo semestre. A proposta de reforma administrativa deve acabar com o reajuste de salários retroativo e atacar a concessão de vantagens e auxílios que turbinam a remuneração de servidores, como as promoções e progressões exclusivamente por tempo de serviço. A reforma deve atingir as regras dos servidores da União, dos estados e dos municípios. Por fim, realizamos na última sexta-feira a segunda edição da XP Malls Conference, reunindo alguns dos principais nomes da indústria brasileira de shoppings, entre empresas listadas, não listadas e fundos imobiliários. Entre os nomes presentes estavam Iguatemi, Multiplan, CCP, XP Malls e diversos outros nomes de igual importância. Em geral, o tom foi construtivo em relação às vendas e à performance dos ativos em 2020, mas a percepção é de que a recuperação acontecerá de forma gradual e condicionada à melhora da economia. Ficamos por aqui e desejamos uma ótima semana a todos.